Saúdo a todos, mais uma vez com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, dando continuidade à exposição da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, hoje nós iremos ler dos versos 7 ao 16 do capítulo 4. Efésios, capítulo 4, dos versos 7 ao 16. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Senhor, nós queremos te render graça pela tua palavra. A tua palavra não carece das nossas bênçãos, porque o autor de toda bênção é o Senhor, e a tua palavra é autoritativa, inerrante, infalível, inspirada. Foi o Senhor quem dotou homens para registrar, e foi o Senhor quem conservou esses escritos para a nossa edificação. Por isso nós queremos suplicar, Deus, perdoa-nos em nome de Jesus, quando todas as vezes negligenciamos a tua palavra, quando deixamos de viver o teu evangelho, perdoa-nos e purifica-nos em nome de Jesus. Pai bendito e amado, ilumina a nossa mente para a compreensão dessas verdades, e que ao compreendermos nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que estamos assimilando, nós que estamos aqui na comunhão dos santos, respondendo a uma convocação tua. Pai bendito, que o teu Espírito Santo haja nos nossos corações, trazendo firmeza e submissão à tua palavra. Retira dos corações toda relutância, insurgência, insubmissão à tua santa lei, e coloca no íntimo do teu povo quebrantamento, súplicas, rogos, para que haja uma vida voltada para a tua palavra, em nome de Cristo Jesus. A nossa oração, e nós fazemos em teu Filho Jesus Cristo, é para que tenhamos, Deus bendito, um coração aberto para a tua palavra, e assim venhamos viver o teu evangelho para a tua glória hoje e sempre. Amém. Amados, o tema da mensagem desta noite tem como título a diversidade que fortalece a unidade. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, dos versos 1 ao 16, ele está falando a respeito do fundamento da nossa união, daquilo que permite que tenhamos unidade. E em um determinado momento, a partir do versículo 7, ele vai orientar a igreja a respeito daquilo que consolida a unidade, que é a diversidade. Diversidade é esta proposta e designada pelo próprio Senhor Jesus Cristo.
Tudo isso, meus queridos, se reveste de relevância por ser, sobretudo, a palavra do Senhor e por nós estarmos vivendo um caos dentro das igrejas. Pois, como nós vimos anteriormente, não há como o mundo crer naqueles que professam a verdade em Cristo Jesus, quando estes que professam essas verdades em Cristo Jesus vivem em desunião, estão se degladiando, e que quando de fato alguém se sobressai, estas pessoas que suplantam outras se tornam estrelas dentro da igreja. Amados, o cabeça do corpo é Cristo Jesus, e é Ele que merece toda a honra, glória e enaltecimento, pois foi Ele que nos dotou de tal capacidade para vivermos a sua palavra. Então, aquilo que nós fazemos, o evangelho que vivemos, se dá por causa da graça de Cristo Jesus, a nós revelada. Eu digo isso porque não somente a igreja está se dividindo por falta de coesão doutrinária, por falta de estarem fundamentados na doutrina dos apóstolos e profetas, como também a igreja se divide quando algumas pessoas não notam a diversidade que o Senhor trouxe para a sua igreja. E ao invés de entenderem a diversidade, a multiplicação de talentos, o derramar de dons distintos dentro da igreja, algumas pessoas se utilizam da sua capacidade para se autopromoverem. E às vezes essas pessoas que se enaltecem em detrimento dos outros, não permitem que outros se desenvolvam, porque para elas há uma suposta ameaça. Eu não posso permitir que aquele irmão cresça, eu não posso permitir que aquela irmã cresça, porque está ameaçando a minha influência, a minha autoridade. Vejam que não somente a igreja se divide por falta de doutrina, por falta de verdade vivida, como também ela está passiva de divisão quando algumas pessoas se sentem donas das igrejas e as estrelas das igrejas. Você pode notar isso com aqueles homens influentes nas redes sociais, nos programas de televisão, quando se auto-intitulam apóstolos e porta-vozes de Deus. Vejam que há um homem que, ao se sentar em uma cadeira, se considera infalível. Essas pessoas, meus queridos, estão roubando a glória de Deus, estão levando a igreja a um abismo, estão levando multidões a uma morte espiritual, a um estado de condenação, pois somente o Senhor Jesus Cristo pode transformar essas pessoas. É por isso que nós devemos nos voltar para o que diz as Escrituras Sagradas e, compreendendo essas verdades, vivermos esse evangelho, porque esse evangelho, de fato, demonstra uma hierarquia colocada pelo próprio Deus. Só que essa hierarquia que o Senhor estabelece é para o fortalecimento da igreja, não para que algumas pessoas que exercem influência sejam estrelas, porque estas pessoas que se consideram o ápice dessas comunidades irão cair, e a ruína delas é grande, porque Deus resiste aos soberbos, e aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, quando nós vislumbramos a diversidade dentro da igreja, a luz de Cristo Jesus, a luz da sua palavra, o que há é humildade, aperfeiçoamento, preparação, unidade, comunhão. Porque aqueles que têm mais não se julgam merecedores, pois aquilo que elas têm foi o Senhor quem concedeu. Em humildade continuam servindo a Deus, para a glória do Senhor. E à medida que fortalecem a igreja revela muitos talentos, porque foi o Senhor quem concedeu talentos ao seu povo, para que preparados possam discernir as verdades celestiais e viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então percebam que seja as divisões que ocorrem por partidarismo, ou por ausência de um evangelho genuíno, ou devido a algumas pessoas se considerarem portas-vozes de Deus, tudo isso não condiz com aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas.
Porque quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós vemos uma diversidade fortalecendo a unidade, e essa unidade revelando ainda mais diversidade, ou seja, a multiplicação de líderes, a multiplicação de ovelhas, o povo cresce, não incha, mas cresce para a glória do Senhor. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite, a diversidade que fortalece a unidade, diversidade esta dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que é Senhor da igreja. Amados, a primeira coisa que nós veremos no texto em questão é a diversidade na unidade. Nós consideramos anteriormente que o fundamento da nossa unidade é o Deus Trino que se revelou nas Escrituras Sagradas. E por mais que seja o Senhor quem nos unifica nele, Ele também nos incumbiu de responsabilidade, ou seja, devemos buscar estar em união, devemos lutar para que venhamos nos manter em união. E uma das coisas que Ele estabeleceu para a sua igreja, para que essa unidade se firme e cresça ainda mais em comunhão, é a diversidade da unidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz que Deus ele está agindo por meio de todos e em todos. Agora no versículo 7 ele diz que há uma graça concedida a cada um de nós, para que segundo a proporção do dom de Cristo, venhamos desenvolver efetivamente o papel que o Senhor Jesus Cristo nos delegou. E ele vai especificar isso mais à frente, mas notem que no versículo 7, o apóstolo Paulo está dizendo que essa capacidade que a igreja desenvolve, manifesta, é pura graça. O apóstolo Paulo ele foi um grande erudito, conhecedor das leis judaicas, e um homem extremamente conhecedor da cultura grega. Mas tal capacidade que ele tinha era fruto de graça. Pois quando ele estava caminhando à parte de Deus, ele estava pecando contra Deus, julgando fazer um serviço espiritual, perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Cristo o derrubou, o humilhou e se revelou a ele, aí sim, ele entendeu em que consistia a graça do Senhor em sua vida. É por isso que ele, ao falar à igreja, ele diz, olha, eu considero tudo como refúgio, perda, por causa do Evangelho, porque realmente agora, aquilo que eu tenho em Cristo Jesus é que é valioso. Parafraseando e sintetizando o que ele estava querendo dizer, é o seguinte, que tudo aquilo que ele tinha naquele momento, era fruto de graça. As inúmeras igrejas que ele fundou, os inúmeros líderes que ele capacitou, foi fruto de graça. Amados, que nós venhamos saber, sobretudo, que tudo aquilo que nós venhamos desempenhar dentro da igreja, todo apoio espiritual, todo fortalecimento a grupos, todo serviço prestado, é fruto de graça, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aí ele diz, colocando Cristo como referencial de ser seguido, como veremos no final desse texto lido, mas não somente em termos de referencial a ser seguido, mas como aquele que obteve vitória. E devido a ele ser vitorioso, pôde nos conceder tal capacidade, que se sobressai a nossa potencialidade como indivíduos. Veja o que Paulo diz no versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. No versículo 7, o apóstolo Paulo diz que toda capacitação que a igreja tem porque o Senhor Jesus Cristo assim concedeu pela sua graça. Nos versos 8, ele está dizendo que Cristo Jesus, ele recebeu o maior grau de exaltação. Ele foi recebido em glória. E as hortes espirituais na presença de Deus jubilavam, porque Cristo Jesus venceu a morte, venceu Satanás.
O apóstolo Paulo ele não está falando literalmente de lugar, céus e embaixo da terra. Ele está falando de um grau elevadíssimo de exaltação que somente o Deus encarnado, que triunfou na cruz do Calvário e ao ascender, pôde receber e recebeu. É por isso que no versículo 9, esse Cristo Jesus que é exaltado, ele também se humilhou. Ele encarnou tomando a forma humana. Habitou entre nós. E o ápice da sua humilhação foi morte de cruz. Porque na cruz do Calvário ele foi humilhado. E passando pelo momento vexatório, os seus inimigos diziam: se tu és o Filho de Deus, desce daí e creremos em ti. Homens no mesmo estado de condenação zombavam dele, salvo um que foi para os céus. Mas outro dizia: olha, salva-te a ti mesmo e a nós, e nós vamos crer em ti. Homens meneavam a cabeça, sinal de rejeição e de desaprovação. Eram homens que estavam desprezando o Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo que foi humilhado, porque assim Ele quis para propiciar os nossos pecados, Ele foi exaltado. Então a sua exaltação sucedeu à sua humilhação. Tudo isso para nos salvar. E como aquele que venceu todas as coisas, Ele pôde sim dividir os despojos. A linguagem do apóstolo Paulo é para que entendamos que assim como um general obtém uma vitória e compartilha dos despojos com os seus servos, com os seus soldados, assim Cristo, ao ser exaltado, a estar à destra do Pai, Ele decidiu, pela sua bondade e misericórdia, compartilhar conosco algo que lhe é próprio, dons, capacidade. Porque o seu ministério terreno é caracterizado pelo um agir do Espírito Santo na vida dele. E Ele nos deu do seu Espírito. Paulo está dizendo o seguinte: olha, aquilo que vocês têm é graça. E que vocês entendam que Cristo Jesus foi humilhado, mas Ele foi também exaltado. E a sua exaltação testifica aquilo que nós podemos receber, dons. Porque Ele compartilhou dos despojos conosco, sua igreja. É por isso, meus irmãos, que no final do versículo 10, Paulo diz: para encher todas as coisas. E como o teólogo filósofo holandês disse, Abraham Kuyper, não há um centímetro nesse universo que Cristo não possa dizer: me pertence, é meu. O Senhor Jesus Cristo, Ele mantém a existência como nós conhecemos. Tudo subsiste por sua causa. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E devido a Cristo ser vitorioso, Ele outorgou dons. Ele capacitou os seus servos, os seus soldados, da seguinte maneira. Olha o que Paulo diz no versículo 11. E Ele mesmo, Cristo Jesus, concedeu uns para apóstolos. Ele designou. Essa palavra concessão também pode ser substituída por designação. Cristo Jesus designou uns para apóstolos. Olha a diversidade que há dentro da unidade. Queridos, o dom de apóstolo aqui, conforme está em Efésios capítulo 4, tem a mesma magnitude do apostolado autoritativo do grau de Paulo. Porque Jesus tinha muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos. Um discípulo é um seguidor. Um apóstolo, contudo, é um comissionado. Ele não está falando aqui do apostolado no seu sentido geral. Como todo cristão pode ser enviado, mensageiro. Ele está falando aqui que Cristo Jesus, Ele designou uns para apóstolos no seu sentido específico. Porque, amados, os apóstolos tinham de ter 3 qualificações, como Paulo era. Conhecer pessoalmente Cristo, conforme 1 Coríntios 9, 1 e 2, início de Atos. Ser testemunha ocular ou titular da ressurreição de Cristo. E ter o ministério autenticado com milagres especiais.
Não somente como Paulo diz em 2 Coríntios 12, como o autor aos Hebreus também disse, que Deus estava em Cristo Jesus testificando a pregação apostólica através de sinais, milagres e prodígios. Então, os apóstolos que a igreja teve no período, né, de organização da igreja primitiva, eram apóstolos designados por Deus, que falavam a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. E aquilo que eles falavam deveria ser acatado pela igreja. É nesse sentido aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele não está falando daqueles homens fraudulentos hoje, que se auto-intitulam apóstolos na mesma magnitude que Paulo. Pois se esses homens fossem apóstolos de fato, como Paulo era, a igreja deveria receber aquilo que eles estavam ensinando, deveria se submeter aos ditos desses apóstolos, e compreender que tais palavras eram palavras revelacionais, ou seja, a igreja deve obediência àquilo que está sendo dito. Mas esses homens são fraudulentos, são mentirosos, e lobos vorazes que não poupam o rebanho. Paulo, contudo, está dizendo o seguinte: olha, o apostolado, como a igreja conhece, a igreja primitiva, era nesses termos, porque foi Cristo quem concedeu, foi Cristo quem designou. Mas Paulo, ele também diz que Cristo não somente deu apóstolos, ele também deu profetas. Amados, os profetas não eram aqueles que simplesmente previam o futuro. Antes, eram aqueles que proclamavam a palavra autoritativa de Deus, com a expressão inspirada, assim diz o Senhor. Os profetas hoje, que se auto-intitulam profetas, usando a mesma expressão, assim diz o Senhor, estão levando a igreja ao engano. Porque da mesma forma, pois apóstolos e profetas é o fundamento doutrinário da igreja, pois da mesma forma como Paulo tinha autoridade para levar a igreja à submissão àquilo que ele estava dizendo no Senhor, esses profetas que dizem, assim diz o Senhor, também. É por isso, meus queridos, que não há mais apóstolos hoje, e nem profetas hoje, como Paulo está descrevendo aqui. Porque quando os profetas diziam, assim diz o Senhor, aquela palavra era autoritativa, aquela palavra deveria ser obedecida. Era uma expressão que identificava aquele que estava representando Deus para o povo. A expressão, assim diz o Senhor. Tanto apóstolos como profetas e evangelistas, Paulo está dizendo, olha, esses dons foi dado pelo próprio Deus. Um outro dom que Paulo utiliza, um outro ofício aqui no texto em questão, é evangelistas. Os evangelistas eram os missionários itinerantes, aqueles que tinham a capacidade de convencer o pecador a respeito das verdades celestiais para a salvação. Aqueles que eram usados por Deus para levar pessoas aos pés de Cristo Jesus. E nós podemos entender aqui o dom de evangelista ou o oficialato de evangelista como algo aplicado também a pastores hoje, ou a missionários, que não necessariamente são pastores mestres, porque Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz a Timóteo, cumpre a obra de um evangelista. Ou seja, anuncia o Cristo ressurreto que pode propiciar pecados. Fala daquele que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou para a nossa justificação. Amados, no Novo Testamento há umas 5 listas de dons. E nenhuma dessas listas traz todos os dons. Se nós formos enumerar, há uns 20 dons dados por Cristo Jesus para a igreja. Mas, tirando o seu sentido extraordinário, apóstolos inspirados, profetas inspirados, e se utilizando somente da capacitação ordinária, ou seja, aqueles dons que podem ser destinados ainda hoje para homens, como o dom de presidir, como o dom de misericórdia, como o dom de serviço, que é o diaconato. Entendendo isso, o Senhor ele tem muitos talentos para a sua igreja, e Ele não deixa nenhum cristão sem talentos. Paulo, ele está falando especificamente aqui nesse texto, que há homens comissionados por Deus
para um propósito, que nós veremos posteriormente. Mas notem que tal diversidade aqui está dentro da unidade. E como eu falei anteriormente, no domingo passado, a igreja, ela não almeja uniformidade, que todo mundo deve ser igual, que todo mundo deve vestir a mesma roupa. Isso é característico de seitas. Dentro da igreja, o que é unidade? E na unidade há diversidade, essa diversidade é de talentos, como nos diz Paulo. E em seguida ele diz: e outros para pastores e mestres. Amados, há uma pequena questão aqui de interpretação, onde algumas pessoas, se utilizam da partícula cai, com essa conjunção e, para dizer que são dois ofícios, pastores e mestres. Contudo, pastores e mestres aqui constituem um só ofício, com dupla função. Deus chama alguns para ser pastores e mestres. O pastor ensina e exorta, ele alimenta, cuida, protege, vigia e consola as ovelhas. Nem todo mestre é um pastor, mas todo pastor deve ser mestre, porque é essencial do pastoreio o ensino. Um pastor que não ensina não é pastor. É isso que Paulo está dizendo, e outros para pastores mestres. Vejam, meus queridos, que tal diversidade aqui é para que a igreja cresça, é para que a igreja se firme, é para que a igreja continue debaixo do senhorio de Cristo Jesus. À luz do que nós estamos considerando, meus queridos, vamos trazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas. Somente quando a igreja se une e trabalha mutuamente com os seus dons, é que a igreja cresce para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Há apóstolos, há profetas, há evangelistas, pastores, mestres, mas vejam que não somente nesse texto, mas à luz de outras especificações de dons, o que nós entendemos, assim como Jesus falou de talentos, o que nós entendemos é que a igreja ela deve se unir e trabalhar mutuamente, porque nem todos são olhos, como disse Paulo aos Coríntios. Nem todos são pernas. Há uma diversidade de talentos dentro da igreja, e quando a igreja se une e trabalha mutuamente com os seus dons, a igreja ela cresce. Cada um aqui recebeu um talento, e o talento que você recebeu de Deus, é para que você exerça, porque se você não exercitar o seu talento, você está enterrando, e ao se deparar com o Senhor Jesus Cristo, você que enterra o seu talento, vai prestar contas. Porque Jesus Cristo, na parábola dos talentos, ele disse, olha, cada um recebeu conforme a sua capacidade. Todos receberam a oportunidade de multiplicar os seus talentos. Aquele, contudo, que temeu o seu Senhor e escondeu o seu talento, ele foi julgado. A igreja do Senhor Jesus Cristo é para estar crescendo nos talentos prestados, para que a igreja seja assistida nas suas necessidades, e nós venhamos crescer. É claro que com os meus talentos, eu vou me contentar com os talentos que eu possuo. E você deve se dar por satisfeito com os talentos que você tem. E desempenhar um papel formidável com os talentos que Deus lhe deu. Mas a partir do momento que você se esquece dos seus talentos e se volta para os talentos alheios, querendo ou tentando impedir, você está prejudicando a igreja do Senhor. Você está danificando o crescimento da igreja. Seja causando divisão ou estagnando-a. Contente-se com os talentos que Deus lhe deu. Se dê por satisfeitos com aquilo que você está fazendo e faça com esmero, com amor, porque é para o Senhor e não para o homem. Então, como você tem desempenhado os seus dons? Como você tem colocado em prática os seus talentos? Quando você reconhece a unidade que deve ter com os demais, e se esforça para manter a unidade, é que você poderá ver, somente assim você poderá ver, os benefícios que Deus trará ao corpo, e os benefícios que Cristo trará à família cristã, é graça, é fortalecimento, é enchimento do seu espírito. Amados,
Quantas pessoas dentro das igrejas, ao invés de entender a unidade, ao invés de entender a diversidade e trabalharem mutuamente, estão colocando sobre um único indivíduo todas as responsabilidades da igreja. Quando isso ocorre, há relapso, há negligência, porque Deus ele não chamou um único indivíduo para ter todos os dons, todos os talentos. Deus ele chamou a igreja e a dotou de talentos. E os talentos que você tem, eu não posso ter. Os talentos que eu tenho, você não pode ter. Mas os meus talentos, somado aos seus talentos, trará grandes bênçãos para dentro da igreja. Trará inúmeras bênçãos para o povo do Senhor. E na medida que eu exerço os meus talentos e você os seus, nós nos sentimos alegres, nós nos sentimos realizados. E a consolação, fortalecimento, até mesmo na adversidade, no meio de muitos problemas. A ponto de nós enxergarmos um problema dentro da igreja, ao invés de murmurarmos, dizermos: rapaz, olha como Deus é bom, veja como nós solucionamos esse problema trabalhando juntos. E isso, meus queridos, só é possível quando nós temos visão de reino, quando nós compreendemos a capacidade e o lugar de cada um dentro da igreja. Mas eu retorno a dizer, se um único indivíduo quiser assumir todos os talentos, ele vai sofrer, ele vai prejudicar a igreja e prejudicar a si mesmo. É por isso que há pastores, meus irmãos, com a síndrome de Burnout, pessoas extremamente estressadas, abandonando o ministério, frustrado com a igreja, porque assume tudo para si. E nós temos que compartilhar as responsabilidades, porque foi o próprio Deus que trouxe diversidade para que a unidade seja fortalecida. Amados, o fato de Cristo ter concedido dons deve nos levar a refletir o quanto devemos ser humildes. E não há um único indivíduo, como eu falei agora há pouco, que tenha todos os dons. Mas aqueles que têm talentos específicos para uma determinada obra e desempenha o seu serviço para a glória do Senhor, verá o quanto terá de resultados em Deus. Mas sempre deve ter humildade. Meus irmãos, como nós somos orgulhosos, como facilmente queremos atribuir a nós mesmos as nossas conquistas e resultados. E nos esquecemos de que foi a graça de Deus que nos permitiu tal exercício. Nós não podemos, meus queridos, sermos enganados por esses sentimentos humanos. Devemos sempre estar olhando para o exercício das nossas tarefas, para as nossas responsabilidades com humildade, sabedora de que foi o Senhor quem concedeu, pela sua graça e bondade. Mas vejam, meus irmãos, que devido à diversidade na unidade concedida por Cristo, o crescimento da unidade é natural. Em segundo lugar, o que nós iremos abordar é o crescimento da unidade por causa da diversidade. Olha o que Paulo diz dos versos 11 em diante. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Notem essas palavras no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento, primeira palavra que eu quero que você guarde, dos santos. Segunda, para o desempenho do seu serviço. E a terceira, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons concedidos por Cristo para a igreja têm objetivos claros. Não é para você se enaltecer. Não é para que você, A, B ou C sejam estrelas e assim conquistem mais benefícios, sejam ouvidos, pessoas se submetam a elas. Não é a finalidade dos dons dados por Cristo Jesus. O propósito é o crescimento da unidade, é o crescimento da igreja, pois Paulo é bastante claro, com vistas, portanto, para que sejamos aperfeiçoados.
Meus queridos, os dons é visando a preparação, a habilitação, o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja como é impressionante o que Paulo diz. À luz de pastores e mestres, nós devemos entender, já que é um ofício permanente, nós devemos compreender que o papel primordial do pastor é fazer outros líderes, é preparar a igreja, para que todos assim cresçam e todos sejam assistidos, é visando o aperfeiçoamento dos santos. A incumbência maior do pastor é essa, contextualizando aqui para a minha vida e para a sua vida. É preparar outras pessoas que desempenhem um bom papel cristão dentro do corpo de Cristo, para que assim o corpo de Cristo seja edificado. Olha, meus queridos, que os dons dados por Cristo Jesus é para que a igreja cresça, não crescer de qualquer forma, mas crescer em santidade, em aperfeiçoamento, para que os cristãos estejam desempenhando um bom serviço cristão, e assim todo o corpo de Cristo seja edificado. Amados, a obra do Senhor não é feita exclusivamente pelo pastor. A obra do Senhor não é feita exclusivamente pelo conselho. A obra do Senhor deve ser feita por todos nós. Porque o pastor, na sua competência, na sua designação, ele aperfeiçoa os santos, assim como os outros irmãos que têm outros dons, para que todos assim desempenhem um serviço. Ninguém aqui foi chamado para estar somente na cadeira. Ninguém aqui foi chamado para passar meses e mais meses, vindo todos os domingos, assistir o culto e voltar para os seus lares, como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, você foi vocacionado para frutificar, você foi chamado por Deus para desempenhar um serviço, e você tem que entender que tipo de serviço você deve prestar para o Senhor, para que a igreja seja beneficiada. Amados, eu conheço um pastor, como é impressionante a graça de Deus na vida dele para a formação de outros pastores. Como isso é maravilhoso. Como é impressionante a recepção que algumas pessoas desempenham dentro da igreja, quando a pessoa está fraca, não tinha força sequer para vir à igreja, mas pela graça do Senhor adentrou ao templo dos santos, ao templo do Senhor, e quando eu vi alguém dizer: bem-vinda minha irmã, bem-vinda meu irmão, dá um abraço, olha nos olhos, diz o nome da pessoa, aquilo ali renova aquela pessoa que estava desassistida. Seja em formação de pastores, ou seja algo simples como receber outra pessoa, você deve desempenhar um serviço que glorifica a Deus e que traga edificação para o corpo de Cristo. Amados, às vezes são coisas simples que trazem uma renovação, uma significação de estar ali com aquela comunidade. São coisas simples, como um cumprimento, fazer um chá, um café, comprar um biscoitinho e doar, independente do serviço que você venha fazer, faça no Senhor e para a glória de Deus, porque o Senhor vai lhe abençoar grandemente. Os dons concedidos por Cristo para a igreja têm objetivos claros, como eu falei: aperfeiçoamento, desempenho, edificação. As evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos. Olha o que Paulo diz no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está falando de maturidade. Queridos, ninguém vai chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo aqui neste mundo, mas Cristo é o nosso referencial. Cristo, ele disse para os seus apóstolos: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Ninguém aqui será perfeito como Deus, mas Ele é o nosso referencial.
Paulo está falando que o crescimento da unidade por causa da diversidade fazem com que nós venhamos ser aperfeiçoados, desempenhar um serviço, sermos edificados e edificar o corpo, e a maturidade, pois tem Cristo como referencial, se torna uma realidade na vida dos cristãos. Porque tal propósito desses dons é levar os cristãos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja que o apóstolo Paulo fala de crescimento, de unidade, de fortalecimento, de edificação, aperfeiçoamento. Amados, todos nós sabemos que a água parada apodrece. Cristão estagnado está com algum problema, porque Deus lhe chamou para crescer nele. Em conhecimento, na unidade, a plenitude de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo. Deus lhe chamou para uma vida espiritual abundante. E se você não tem provado esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual, analise o seu coração. Olhe para dentro de si. Não se preocupe com os outros. Olhe para dentro de si e se dobre diante do Senhor e pergunte: Senhor, há quantos anos eu estou na igreja e não cresço espiritualmente? Há quantos anos eu estou na igreja e é a mesma coisa? O Senhor lhe chamou para maturidade. No versículo 14, Paulo diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Simplificando aqui o final do versículo 14, há homens malandros, que enganam os neófitos, que enganam os imaturos, que enganam aqueles que são instáveis espiritualmente. Pois Paulo, no versículo 3, diz que a vontade do Senhor é que cresçamos em maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E no versículo 14, ele fala de estabilidade. Aquele que é levado por qualquer vento de doutrina se assemelha a um barco, onde não há um capitão, e sem reme, mas está à mercê das ondas. Não sabe onde vai parar. Queridos, os cristãos que são levados por qualquer vento de doutrina, que são levados pela artimanha dos homens, é porque são imaturos, são meninos, não há estabilidade espiritual. E o Senhor, Ele lhe chamou para servi-lo em submissão à sua palavra. Não para dar ouvidos a homens enganadores, mas para ouvir a voz do bom pastor, Cristo Jesus. Você foi chamado para ouvir a voz de Cristo. Você foi chamado para, ao olhar para o seu coração, ouvir e sentir o Espírito Santo dizendo: olha, isso é pecado, se arrependa. E você se dobrar e dizer: Senhor, me perdoa em Cristo Jesus, que eu pequei contra ti. Me firma na tua palavra, eu quero crescer para a tua glória. O Senhor, Ele chamou para estabilidade espiritual, porque as evidências do crescimento espiritual da igreja podem ser vistas em 4 aspectos: maturidade, estabilidade espiritual e seguir a verdade em amor, que é o que Paulo diz no versículo 15, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ao invés de você ser levado por qualquer vento de doutrina, ao invés de você ser enganado pelas artimanhas dos homens, que você siga a verdade em amor e cresça em tudo. Olha o que Paulo diz: cresça em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amados, como nós carecemos de seguir a verdade em amor. O que Paulo nos ensina aqui é extremamente crucial para a nossa firmeza como igreja, como comunidade estabelecida nesse bairro. Como é que essa vizinhança nos enxerga? Como é que as pessoas que fazem parte do nosso círculo social nos contemplam? Como é que elas olham para nós? Como cristãos maduros, que desfrutam de estabilidade espiritual, que seguem a verdade em amor, ou que é levado por qualquer vento de doutrina, a semelhança de uma criança que dá a mão a qualquer estranho. Amados,
O Senhor, Ele nos chamou para seguir a verdade e amor. Pois quando nós observamos tudo isso, a cooperação espiritual, que é uma outra evidência de crescimento espiritual, se torna uma realidade contínua. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Veja que todo o corpo está ligado, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Amados, qualquer instrumento que não estiver bem ajustado apresentará problemas. Sem auxílio de outros mecanismos, será até impossível a sua locomoção. O seu carro pode ser o melhor carro já fabricado, mas sem gasolina ele não vai a lugar algum. Tudo que permite o crescimento, a locomoção, é essencial. Seja o pastor, seja o membro, todos são importantes, todos bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um aqui fazendo o que deve fazer, cada um aqui fazendo no Senhor o que deve ser feito, nós aumentamos em edificação, nós crescemos espiritualmente. Não precisamos, meus irmãos, de instrutores, de marqueteiros, que nos digam como atrair as pessoas e fazer com que elas permaneçam no nosso meio, como muitas igrejas agora se utilizam de grupos de marketing, de empresas de marketing, para fazer com que a sua igreja seja atraente ao mundo. Nós não carecemos de instrumentos humanos para atrair as pessoas e fazer com que elas permaneçam. O que nós precisamos, meus irmãos, é seguir a verdade em amor, sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo e cumprirmos a sua palavra. Quando nós somos fiéis à palavra do Senhor Jesus Cristo e obedecemos o seu evangelho, cooperando uns com os outros, amando, seguindo a verdade, o crescimento é o próprio Deus quem dá. Porque eu falei a princípio que o apóstolo Paulo foi um grande fundador de igrejas, um grande formador de líderes, mas o próprio Paulo diz que nem ele que plantou, nem Apolo que regou, era alguma coisa, mas aquele que deu o crescimento, Deus. É o Senhor quem vai atrair as vidas para o nosso recinto, é o Senhor quem vai atrair as vidas que carecem de ser convertidas. Nós vamos atrás delas, sem sombra de dúvidas, mas é o Senhor quem vai levá-las ao nosso encontro, porque Deus, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração e sabe da nossa fidelidade para com Ele. E sem sombra de dúvida, Ele vai levar as suas ovelhas para o seu aprisco, para aquela comunidade que vai acolher, que vai orientar, que vai fortalecer, que vai promover crescimento espiritual e firmeza nele. Então vejam, meus irmãos, que o aperfeiçoamento visa equiparar a igreja. Ou seja, todos aqui devem se envolver para a edificação da igreja e a expansão do reino de Cristo. Amados, é lastimável quando o pastor ou o conselho, a junta diaconal, convoca outros membros da igreja e ninguém ouve. Podendo estar ali servindo, não está. Uma coisa é a pessoa estar enferma, outra coisa é a pessoa estar trabalhando, outra coisa é a pessoa estar na faculdade, ter um compromisso que não pode faltar. Outra coisa é a pessoa poder estar presente e não estar, poder colaborar e não faz, poder estar ajudando a edificação e não quer, porque está envolvido com outras banalidades e muitas das vezes até mediocridades, como assistindo o Big Brother, assistindo uma série pornográfica, o que for. É isso, meus queridos, é sinônimo de enfermidade espiritual dentro da igreja. Porque se nós não frutificamos, se nós não crescemos mutuamente, se nós não estamos sendo edificados, há pecado no nosso meio. Seja por prática ou omissão, há pecado no nosso meio. Porque o crescimento espiritual é da vontade de Deus. Eu não preciso estar, olha, vamos orar, vamos jejuar, para saber qual é a vontade de Deus para a igreja. Está nas Escrituras. Sirva com amor. Se submeta à palavra de Deus.
Porque você, como luz e sal, vai atrair naturalmente aqueles que Deus decidiu salvar pelo seu intermédio. Amados, que nós venhamos viver aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Caminhando para a conclusão, sabemos que falar de unidade hoje é estar disposto a manter-se puro para a glória de Deus e não negociar a fé para se manter unido com pessoas que não trazem a fé genuína. Quando nós falamos de unidade, nós devemos compreender que nós devemos estar dispostos a nos mantermos puros, fiéis às Escrituras Sagradas, não negociar a fé. Por mais que algumas pessoas queiram caminhar conosco e que não trazem uma fé genuína, nós devemos se afastar, porque algumas pessoas, ao invés de se manterem puras, simplesmente renunciam às Escrituras e caminham juntos com pessoas que não trazem a mesma fé, pois elas dizem o seguinte: olha, é o amor que reina, independente do que as Escrituras ensinam sobre luz e trevas, santo e profano, aqui não há distinção, todos são recebidos. Amados, isso não é unidade, isso é ilusão, isso não é unidade, é promiscuidade, é pecaminosidade. E por mais que seja difícil falar sobre unidade hoje, porque estamos presenciando a igreja aceitar tudo, incluir tudo, todavia, nós devemos nos voltar para as Escrituras Sagradas, porque o crescimento verdadeiro só vem por meio de uma unidade verdadeira, que é o que Paulo ensinou. As Escrituras, meus queridos, são a base para a nossa unidade. Daí Cristo ter dado dons, visando a preparação da igreja, para que assim todos cresçam na fé, e possam dessa forma perseverar, se mantendo em unidade, não negociando a fé, mas vivendo a verdadeira fé, não simplesmente abarcando todos, mas abarcando os salvos em Cristo Jesus, aceitando aqueles que confessam os seus pecados e pedem socorro, mas sendo instrumentos de Deus para um aperfeiçoamento destes em santidade em Cristo Jesus. Os dons não foram dados para a promoção de alguns indivíduos, mas para o enaltecimento de Cristo, para a edificação da igreja. Quando entendermos e vivermos esse evangelho, não será as artimanhas humanas que irão nos dividir, tampouco as estratégias de Satanás que irá. Pelo contrário, o noivo, o nosso Senhor Jesus Cristo, está nos protegendo, vai nos proteger, Ele vai nos purificar dos pecados que cometemos, e Ele vai nos fortalecer, para que continuemos em unidade neste mundo, para a glória dEle, porque a nossa unidade manifesta diversidade, e por sua vez a diversidade vai manter-nos unidos, vai fortalecer a nossa unidade. A vontade de Cristo para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos glorificá-lo, e Ele nos capacitou para o glorificarmos e darmos frutos, e o nosso fruto, como Ele disse aos seus apóstolos, permaneça. Vejam, meus irmãos, que a vontade de Deus é que venhamos frutificar para a glória dEle, pois cada um aqui recebeu dons de Deus, recebeu talentos de Deus para colocar em exercício. Somente em Cristo é que poderemos trabalhar juntos para nos mantermos unidos. Somente em Cristo Jesus nós iremos trabalhar para que a unidade seja preservada, sem negociar a pureza doutrinária, mas mantendo-nos em pureza doutrinária, em unidade, vamos crescer para a glória de Deus. Que você compreenda que a capacidade que Deus deu a alguns é para o seu fortalecimento e fortalecimento de outros, mas sobretudo para que Cristo, que é o cabeça, seja enaltecido, pois Ele é merecedor de toda honra e glória. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Convido você a se colocar de pé. Vamos orar, pedindo que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Senhor,
nós rogamos as tuas misericórdias sobre nossas vidas, pois nós somos falhos, pecadores, limitados, mas a tua graça superabundou em nossas vidas, e o Senhor tem nos capacitado. Apesar das nossas fragilidades, o Senhor tem nos fortalecido, e nós rogamos mais uma vez, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos quando servimos sem alegria. Perdoa-nos, Senhor, quando fizermos algo só por fazer. Perdoa-nos, em nome de Cristo Jesus. E aquilo que deveríamos ter feito com amor, com zelo, com dedicação, fomos relapsos, relaxados. Perdoa-nos em nome de Jesus Cristo. Senhor, traz ao coração da tua igreja desenvolvimento, aperfeiçoamento, e que cada um em ti te sirvam com alegria, com coração, não visando a autopromoção, mas a tua glória e o bem-estar do fraco, daquele que está cabisbaixo, esmurecido, daquele que está até pensando em sair dos teus caminhos. Que a tua igreja, pela tua multiforme graça, se fortaleça em ti, fortaleça uns aos outros em nome de Cristo Jesus. Senhor, nós rogamos por vigor espiritual, por restauração, purificação, porque se nós não estivermos bem uns com os outros, se nós não temos sabedoria, visão de reino, compromisso com a tua palavra para tratar dos problemas internos, como nós iremos ter força para atrair o perdido, para pregar o teu evangelho àqueles que estão em cativeiro? Senhor, livra-nos de nós mesmos em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos dá um coração disposto a obedecer a tua palavra. O nosso clamor em tua presença é que sejamos uma igreja saudável, que sejamos uma igreja que te exalta, que está bem espiritualmente, e que está tão fortalecida em ti, que esbanja, que manifesta graça, amor, misericórdia aos perdidos, e que está disposta a enfrentar dificuldades, calúnias, perseguições, para que outros venham ao pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso clamor, a nossa súplica diante de ti, é que nós venhamos sair da nossa comodidade, dessas quatro paredes, e anunciar o teu Filho Jesus Cristo a outros que estão em trevas, a famílias que estão divididas, a filhos que estão na escravidão das drogas, no que for. Que o Senhor nos use como instrumentos teus para a libertação destes, pois foi o Senhor que nos incumbiu de tal tarefa, e nós queremos fazer, Senhor, esta tarefa com amor, com esmero, com envolvimento, sempre visando, Deus bendito, o teu senhorio sobre os corações, sobre as famílias. Rogamos em nome de Cristo Jesus, prepara o teu povo, Senhor, para anunciar as boas novas de salvação. Fortalece-nos em nome de Cristo Jesus, e nos dá um coração grato ao que o Senhor fez por nós, e que o Senhor ainda fará, em nome de Cristo Jesus, amém. A graça do nosso